Bom dia a todos. Vamos então dar início à sessão Desafios e Oportunidades para a Cooperação entre a Diáspora Científica e a Comunidade Científica e Tecnológica em Portugal, reconhecendo muito o papel das associações da diáspora científica, associações de investigadores portugueses da diáspora científica, que estão em vários países europeus, neste caso, e também esta relação bilateral e a importância desta colaboração entre os países de acolhimento dos investigadores portugueses no estrangeiro e Portugal, no qual as associações da diáspora científica podem ter um papel relevante. Sendo assim, nós vamos iniciar com uma abertura do professor José Paulo Esperança, seguida de uma ronda de intervenções e de um debate que pode ser naturalmente aberto ao público. E, tendo em conta que estamos num encontro da diáspora científica, 5 dos 6 representantes das associações da diáspora científica participarão remotamente nesta sessão. Mas, de momento, portanto, iniciaremos com a intervenção de abertura do professor José Paulo Esperança, vogal do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia e responsável pelas relações internacionais da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Professor, por favor. Obrigado, David. É um prazer estar convosco e uma pena não poder estar presencialmente. Eu não estou neste momento no estrangeiro, estou até bastante perto do local da conferência, mas pronto, é um sinal dos tempos e não seria muito prudente estar aí, embora eu pense que neste momento já não estou em condições de ser transmissor desta pandemia que, como sabem, em Portugal tem agora números bastante grandes nesta fase. Mas, felizmente, quase sempre com consequências menos gravosas. Eu, pelo menos, penso que já estou quase em condições normais. Bom, eu penso que esta é uma oportunidade bastante interessante e, de facto, um dos aspectos que eu julgo que é muito útil é, de facto, esta maior aproximação entre aquilo que são as nossas associações de cientistas e investigadores no exterior e a nossa comunidade. É certo que o modelo de organização que tem sido desenvolvido tem sido já bastante útil nesse aspecto, nomeadamente cada associação eh, de investigadores e cientistas no exterior reúne um conselho científico que é constituído por investigadores que estão neste momento residentes na região representada, no país ou região representada, e mais ou menos igual número de investigadores com conhecimento, com experiência e com passagem por essa região, mas que estão neste momento a desenvolver a sua atividade em Portugal, junto de uma instituição portuguesa. E, portanto, penso que é um modelo muito bom para reforçar, de facto, esta cooperação. Naturalmente, o meu trabalho aqui e a minha função é essencialmente dar as boas-vindas e felicitar todas as associações que estão presentes pela disponibilidade para colaborarem neste evento. Como sabem, este encontro é o grande encontro da ciência em Portugal anual que é desenvolvido e, portanto, é fantástico que possam estar connosco. E eu gostaria só de fazer aqui uma breve lista e um breve sumário das questões que têm vindo a ser desenvolvidas e que nos dão também algumas ideias sobre trabalhos e perspectivas que podem vir a ser desenvolvidas no futuro. Talvez a primeira questão, e que é sempre difícil, particularmente agora que estamos com esta preocupação, enfim, naturalmente fundamentada, mas relativamente à proteção de dados, que torna as coisas talvez um pouco mais difíceis nesta matéria. E a primeira questão é a identificação dos investigadores e cientistas
em cada uma das regiões. E, portanto, há trabalhos bastante interessantes nesta matéria, em particular a Parsul está a desenvolver bastante atividade nesse âmbito. Ahm, eh, eh, Na Alemanha também a ASPA também está a desenvolver atividade, também está a avançar também neste campo e, portanto, também é útil e, naturalmente, vamos depois ter a oportunidade de ver melhor um pouco o que é que está a ser feito no sentido de fazer este trabalho de identificação e de reconhecimento de uma forma mais sistemática. Depois, uma segunda atividade importante é, obviamente, a organização de encontros e de debates. Eh, por exemplo, uma das talvez que tem maior número de realizações até agora é também a Luso, que é um encontro que a Parsuc tem vindo a realizar no Reino Unido e que vai agora ter a próxima edição em junho, no início de junho, em Londres. Depois, uma terceira atividade, que é talvez uma das questões mais importantes e mais relevantes para a nossa comunidade, é naturalmente a promoção da internacionalização da comunidade científica. Portanto, abrir portas para a cooperação. Recordo que, digamos, embora tenhamos melhorado muito nos últimos anos, mas efetivamente ainda temos um certo déficit, naturalmente com exceções, da cooperação entre cientistas e investigadores residentes em Portugal digamos, aquilo que se faz de mais avançado na ciência noutras áreas. E, portanto, tudo o que permita internacionalização, e há muitas métricas possíveis para essa internacionalização, participação em conferências, realização de publicações conjuntas com investigadores residentes noutras áreas, etc. Todos esses aspectos são patentes, enfim, todos esses aspectos são muito importantes e, portanto, estas comunidades podem e têm ajudado de forma muito significativa a aumentar esta cooperação internacional. Uma outra área também muito importante, uma quarta dimensão, é o reforço das nossas competências em matéria de angariação de fundos, de fundraising, porque há muitos aspectos, nomeadamente em termos de colaboração com financiadores privados, que são muito raros ainda, infelizmente, em Portugal, e relativamente aos quais as nossas diásporas têm conhecimentos muito mais avançados. E também aqui a colaboração com fundos privados ou com outras entidades podem ser muito úteis e ajudar naturalmente a ter conhecimento de acesso a oportunidades que existam. E, por outro lado, aquilo que, enfim, já vai sendo melhor conhecido, mas que precisamos ainda de promover, que é o acesso a fundos europeus e, naturalmente, todos nós sabemos que candidaturas e processos que sejam de dimensão mais internacional são também muito valorizados e, portanto, também aí pode haver um reforço da cooperação em que as associações de investigadores no exterior podem ser muito, muito úteis. Um quinto aspecto é, naturalmente, a cooperação com o corpo diplomático. E nós aqui vemos também, do ponto de vista das embaixadas, das delegações da ICEP, etc., um interesse e um carinho muito grande por estas áreas. E, portanto, é muito útil que, digamos, o trabalho das nossas associações seja também cada vez mais articulado com as embaixadas portanto, também obtendo o apoio e colaborando no sentido de reforçar essa colaboração. Um outro aspecto que também é muito importante é, obviamente, o da cooperação com a FCT, especificamente, e dou apenas o exemplo do apoio à obtenção de nomes para os painéis de avaliação, em que temos tido colaborações muitíssimo úteis, nomeadamente porque temos algumas áreas e domínios científicos onde temos tido mais dificuldade em obtenção de peritos internacionais. Como sabem, nós utilizamos predominantemente quer na avaliação de projetos, quer na avaliação de unidades de investigação, e também aí o apoio que nos têm dado tem sido muitíssimo valioso. Depois, naturalmente, um outro aspecto que pode também ser útil e que tem muito a ver com a dimensão da implicação da ciência na perspectiva da inovação e da
transferência de tecnologia, e que é também a possibilidade de captação de investimento direto estrangeiro. E eu, neste sentido, devo reforçar que há aqui duas dimensões que podem ser muito úteis. Uma delas é, obviamente, o investimento direto estrangeiro em Portugal. Como sabem, Portugal tem-se mantido como um país muito atrativo e temos um reforço cada vez maior do investimento estrangeiro nas áreas mais diversas, desde áreas de ponta, como, por exemplo, áreas inovadoras, como, por exemplo, a área do hidrogénio, onde há uma série de projetos que têm vindo a ser anunciados relativamente a esta perspectiva, mas em todas as áreas isso pode ser interessante, quer no território nacional, quer também através da perspectiva da cooperação com a África. Portanto, também, e aqui isto é válido tanto do ponto de vista das empresas, como é válido do ponto de vista das unidades de investigação, na medida em que há oportunidades de investigação que são muito atrativas e em que Portugal pode ser um parceiro bastante interessante, sobretudo na África de expressão portuguesa, mas na África subsaariana em geral. E um último aspecto é, obviamente, também a colaboração com unidades congêneres da própria FCT, e quero aqui chamar a atenção para um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, que é com a nossa congénere do Reino Unido, que é UKRI, relativamente à qual estão a ser promovidos também iniciativas, de facto, com bastante interesse. Também é bom também vermos como é que, de facto, a FCT pode ajudar em alguns aspectos. E, naturalmente, estamos também totalmente abertos a sugestões que nos façam, mas, desde já, eu gostaria de referir algumas questões. Por exemplo, como precisamos, de facto, de mecanismos mais ágeis para a identificação dos investigadores e cientistas em cada uma das regiões, um dos dados que nós podemos utilizar com alguma utilidade é o registro dos currículos através do Ciência Vitae, onde nós verificamos, por exemplo, que há um nível de internacionalização bastante grande da comunidade registada através do Ciência Vitae, onde os números de currículos de portugueses são 77% do total, mas temos, portanto, cerca de 23% de não portugueses que neste momento estão muito ligados ao nosso sistema e que têm uma grande interação connosco. E, portanto, temos, por ordem decrescente de países, temos o Brasil com 7,6% do total, que é um número muito elevado. Portanto, muitos investigadores brasileiros têm uma colaboração forte connosco. Depois vem a Espanha, a Itália e a Alemanha. A Espanha e a Itália já com uma presença bastante grande. Aliás, quando nós olhamos, por exemplo, para uma outra dimensão que também é muito útil e que tem muito a ver com o futuro, verificamos que a Espanha, neste momento, o principal local de destino das bolsas de doutoramento apoiadas pela FCT, logo seguida do Reino Unido e depois dos Estados Unidos e da França. Portanto, isto também nos dá uma perspectiva, desde logo, das áreas de futura presença de investigadores portugueses, de reforço de laços de cooperação também com as instituições desses países, e, portanto, é uma ideia, de facto, também importante. E eu gostaria só de terminar, muito brevemente, com algumas ideias e algumas sugestões relativamente ao futuro. Portanto, naturalmente, uma das questões que é útil é a partilha das melhores práticas, e neste aspecto a cooperação entre as nossas associações tem sido, a meu ver, inexcedível e, portanto, muito frutuosa nesse aspecto. Depois, é importante reforçarmos o nosso conhecimento, de facto, sobre a diplomacia científica e a investigação nessa matéria pode ser útil. Como sabem, temos um projeto, digamos, ainda está a avançar um pouco devagar, mais devagar do que gostaríamos, de oferta de bolsas de investigação nesta área. Neste aspecto, isto vai ser gerido em articulação com o Instituto de Camões e, portanto, esperamos que a breve trecho possamos ter mais notícias relativamente a isso. Um outro aspecto que também é muito importante finalmente assentarmos, e eu penso que vamos ter aqui alguns insights interessantes nesta matéria, é claramente
como gerir e como apoiar uma plataforma de registro de investigadores que seja verdadeiramente eficaz e que possa contribuir para, digamos, dinamizar também o recenseamento e a participação das pessoas e também a possibilidade de se encontrarem parcerias muito ágeis por país, por instituição, por domínio científico, que possa ser também bastante útil. E uma última nota que eu gostaria de deixar é que, de facto, nós temos, digamos, associações ativas e dinâmicas num conjunto de regiões, mas há duas que, efetivamente, neste momento ainda não estão operacionais e que faria todo sentido desenvolver, porque os números já são bastante significativos, que são claramente a Espanha e o Brasil. Portanto, onde há números bastante significativos de colaboradores de investigadores e cientistas. E, naturalmente, os vossos conhecimentos também nessa área, sei que, por exemplo, o Diogo tem muitos conhecimentos no Brasil, por exemplo, em algumas conversas tivemos a oportunidade de falar sobre isso, e, portanto, também contava com o vosso apoio no sentido de vermos como é que podem ser dinamizadas essas áreas. Como sabem, tivemos uma mudança de governo há relativamente pouco tempo. A anterior secretária de Estado das Comunidades estava muito empenhada nesta área e, aliás, tinha já orientado também algumas atividades nesse campo, mas, como sabem, há mudanças significativas. Ela agora é membro do Parlamento, foi eleita deputada por Bragança, e portanto, não está tão diretamente ligada a isso, mas já tivemos contacto sobre a continuação, digamos, deste esforço. E eram estas notas que eu gostaria de vos deixar. Muito obrigado mais uma vez e votos de uma excelente sessão. Até breve. Eu vou ficar por aqui, claro. Muito obrigado, professor José Paulo Esperança. Nós passo então a apresentar o nosso painel de investigadores ou de representantes das associações de investigadores e graduados portugueses na diáspora científica. Iremos contar com a Virgínia Andrade, da Associação de Diplomados Portugueses em França, com a Viviana Silva, da Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha, com a Sílvia Curado, da Portuguese American Postgraduate Society, com o Diogo Martins, da Portuguese Association of Researchers and Students in the UK, e com a Joana Campos, da Associação para Profissionais e Investigadores Graduados nos Países Nórdicos, e o único com presença presencial, passo o pleonasmo, o João Pinto, da Associação de Estudantes, Investigadores e Graduados Portugueses residentes na Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E para dar início à nossa conversa, peço a cada um dos representantes das associações que muito sucintamente apresente a sua associação e começava com a Virgínia Andrade, da AGRAF, Associação de Diplomados Portugueses em França. Virgínia, bem-vinda. Olá a todos, bom dia. Eu neste momento sou investigadora no Instituto Pasteur em Paris e sou a atual presidente da AGRAF. Quero desde já agradecer o convite feito à AGRAF para participar na sessão, cujo tema nos é muito próximo e estamos sempre, claro, interessados em falar e debater e melhorar tanto a situação do panorama geral, da diáspora e da cooperação internacional. Tinha uns slides para apresentar, não sei se estão a passar na audiência. Portanto, a AGRAF, está aqui, a AGRAF foi fundada em 2013 e, a Associação de Diplomados Portugueses em França, como o David referiu, e temos, ao longo dos anos, tentado e feito esforços para apoiar a integração dos membros portugueses ou ilusodescendentes na sociedade francesa, assim como também apoiar o seu regresso a Portugal. Temos feito esforços para promover a interação e a partilha de experiências pessoais e, claro, profissionais entre os nossos membros.
Também pretendemos estimular a cooperação entre a comunidade portuguesa licenciada, portanto, graduada a residir em França, com o meio académico e empresarial francês e português. E claro, que é importante para nós fortalecer a posição de influência que a comunidade licenciada e lusodescendente pode ter e tem junto da população francesa. Assim, a Agraf tem-se focado na área da cultura e língua portuguesa e especialmente temos focado também na ciência, já que a associação foi fundada por vários cientistas em Paris. Pode passar ao próximo slide. Tanto assim, a Agraf desenvolve várias atividades, tanto nas várias áreas que referi. Portanto, algumas atividades nossas anuais portanto, são o Encontro de Portugueses Cientistas em França, a Lusojournée também. E, portanto, nos últimos anos temos-nos focado em desenvolver o projeto de diplomacia científica em parceria com a FCT, como o professor José Paulo Esperança referiu. E também, portanto, entre as várias atividades que temos, mais informais ou formais, portanto, para fomentar também o networking e trocas profissionais entre os nossos membros, também nos focamos portanto, na língua portuguesa. Portanto, uma das atividades que nós temos é o Conto Contigo, onde contamos histórias em português a crianças, portanto, nas escolas cá em Paris e na região parisiense. Portanto, este ano, se pode passar, este ano temos também, desenvolvemos mais 2 atividades no nosso programa, no âmbito da temporada Portugal-França. Portanto, um dos temas também nos é querido, portanto, a igualdade de género, especialmente na ciência, e portanto tivemos a oportunidade, estamos a ter a oportunidade de desenvolver em Portugal e em França este projeto. Portanto, podem nos seguir nas redes sociais e acompanhar os nossos projetos. Portanto, se tiverem colegas que venham trabalhar para a França, não hesitem a falar da Agraf para se juntarem a nós e nós podemos acolher com todo o gosto os nossos novos membros na região de Paris, presencialmente, mas também continuamos com eventos online, tanto para os nossos membros que estão fora de Paris, portanto, nas outras regiões de França. Portanto, assim, a Agraf é uma porta de entrada de Portugal e França. Estamos numa boa posição, claro, para criar parcerias entre os dois países que beneficiem os nossos membros e, claro, temos estado atentos e estamos sempre atentos a novas oportunidades e parcerias que podemos criar entre os dois países e nos dois países. E, claro, tentamos alimentar essas parcerias, manter boas relações com as instituições públicas e privadas em Portugal e França. Portanto, finalmente, esta bilateralidade entre Portugal e França também se faz de uma forma mais global, com a rede GRAP, como também os meus colegas irão falar, onde podemos estar em contacto com o resto da diáspora e trocar, portanto, falar sobre os vários temas de interesse da diáspora e para Portugal, claro. Portanto, por último, referia também só, portanto, estas 2 parcerias que temos, que com 2 escolas, uma de música e outra de programação, que são escolas online e em português, que portanto também nos dão a oportunidade de chegar à comunidade em França, portuguesa em França e Portugal. E agora, como o professor José Paulo Esperança referiu que a Espanha é um destino frequente para os investigadores portugueses, neste momento também estamos a trabalhar para criar uma colaboração com a rede de investigadores espanhóis localizados em França. Portanto, não me alongo mais e fico à espera da mesa redonda para podermos falar e debater mais sobre o assunto e desejo uma boa sessão a todos. Obrigada. Muito obrigado, Virgínia. Dou então agora a palavra à Viviana Silva, da ASPA, a Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha. Viviana, bem-vinda. Olá, muito obrigada. Eu peço desculpa que estou com a minha voz um bocadinho afónica e eu queria começar por agradecer o convite e a oportunidade para estarmos aqui juntos a dialogar e poder continuar a colaborar entre Portugal e as várias diásporas do mundo.
Eu enviei alguns slides que gostaria que pudessem passar enquanto falo sobre esta apresentação sobre a ASPA. Melhor será projetar a partir do seu computador. Eu não encontro aqui a opção, talvez seja este botão aqui. Não encontro a opção de o fazer. Não tenho não é possível, afinal. Eu enviei por e-mail. Ok. Então, Viviana, se calhar vamos, enquanto tratamos da questão dos slides, passamos então, se calhar, à Sílvia Curado. Ok, obrigada. Sílvia Curado, da Portuguese American Postgraduate Society. Bem-vinda, Sílvia. Bom dia, obrigada, David. E daqui são 7 da manhã, estou a falar-vos de Nova York. Meu nome é Sílvia Curado, sou presidente da PAPS, Portuguese American Postgraduate Society, e sou investigadora e diretora de investigação na New York University, na School of Medicine. David, eu por acaso também tenho slides, não sei se... Podem projetar, por favor, a apresentação da Sílvia. Tenho apenas 2 slides, muito obrigada. Estes são os membros da direção da PAPS. Depois temos também de os mencionar, porque as nossas organizações não são uma só pessoa, porque, como podem imaginar, fazendo isto um sistema voluntariado e uma pessoa só seria impossível, e mesmo muitas, nós não somos pessoas, os investigadores não são pessoas que trabalham 9 to 5, não é? Têm bastantes solicitações, por isso acho que merecem ser mencionadas todas as pessoas que fazem parte destas direções. E passava então para o slide seguinte, por favor, vou falar um bocadinho mais sobre a PAPS. A PAPS, que é Portuguese American Postgraduate Society, que no fundo tem mais de 20 anos, eu digo sempre que destas associações é a irmã mais velha, e foi fundada em tempos muito diferentes dos de hoje, não é? Que os números de portugueses que estavam fora eram inferiores aos de hoje, simplesmente não havia social media, assim tornava-se ainda mais importante haver essa ligação, muitas vezes mais local, entre os portugueses que estavam fora. Essa necessidade mantém-se, não é? De manter ou estabelecer uma ligação entre quem está fora, mas também entre quem está fora e quem continua dentro. E acho que é muito sobre isso que vamos falar hoje. Passados estes 20 anos, ou mais de 20 anos, a nossa missão continua a ser a de apoiar e representar estes portugueses e luso-americanos, mas maioritariamente portugueses, graduados e pós-graduados que se encontram nos Estados Unidos e no Canadá e que estão ou a expandir os seus estudos ou mesmo já a trabalhar. Temos perto de 2.000 membros, muitos já regressados ou a Portugal ou outros países, e temos todo o tipo de posição, desde mais júnior a posições já bastante sénior e posições de bastante relevância, daí a importância também em envolver os membros alumni e que podem bastante úteis no tópico que discutimos hoje, em termos de colaborações bilaterais. E temos representantes, tenho no slide uma figura sobre os chapters da PAPS, temos membros em variadas cidades dos Estados Unidos e do Canadá, e também das mais variadas áreas académico-profissionais, sendo a mais representada das ciências da vida e biomedicina, mas também muitas outras que começam também a expandir, e mais recentemente começámos a ver muitos portugueses começam a vir para os Estados Unidos e Canadá, não necessariamente só na área das ciências da vida, mas também muitas outras áreas. Temos, obviamente, iniciativas cujo objetivo está alinhado com a nossa missão de promover muito a partilha de conhecimento entre os nossos membros, a partilha de recursos, no fundo formar uma rede, uma network sólida, que passa não só pela parte social, que depois também se manifesta organicamente uma parte mais profissional, em projetos de colaboração, de mentoria orgânica e tudo mais. E também temos sempre preocupação em estabelecer uma relação com entidades institucionais,
com embaixadas, por exemplo, como mencionou também o professor José Paulo Esperança, embaixadas, consulados, a FCT, a FLAD. Isso obviamente é muito importante mantermos essa relação para, no fundo, mantermos uma ligação destes portugueses que estão fora ao Portugal que está dentro. Especificamente no contexto das colaborações bilaterais, o tópico da sessão de hoje, e no âmbito também do protocolo que que já estabelecemos e estamos a executar com a FCT, estamos de momento a planear oportunidades que venham a promover o desenvolvimento de colaborações científico-tecnológicas entre, lá está, os portugueses que estão fora, os que estão dentro, e de que forma vamos poder motivar esse tipo de colaboração. Motivar, mas também apoiar. Não é só motivar, precisamos também de estabelecer esses tipos de mecanismos de prémios, de competições e financiamento de melhores propostas, por exemplo. Estamos também empenhados em redefinir um bocadinho o significado do regresso a Portugal, e penso que está também muito alinhado com este tema das colaborações bilaterais, porque estamos a tentar pensar num regresso, como podem os portugueses regressar a Portugal sem ter que o fazer necessariamente fisicamente. Ou seja, como é que podemos estabelecer essa ligação e a continuidade de quem sai e continuidade de uma presença em Portugal, que não passe necessariamente pela parte física, mas de que forma poderemos aproveitar todos estes tentáculos, eu chamo de tentáculos, todos estes portugueses que estão fora, são ligações não só ao conhecimento destas pessoas que estão fora, mas também às suas redes e às instituições onde se encontram. Por isso acho que temos bastante a ganhar em aproveitar muito mais em redefinir a palavra regresso e tentar fazer com que as pessoas, no fundo, não estejam fora, mesmo estando fora fisicamente. Em análise, em suma, o nosso objetivo é mesmo promover o sucesso de Portugal e dos graduados portugueses fora, mas também em Portugal, e queremos muito fazê-lo e encontrar as energias que podemos explorar de facto, de forma a termos uma situação win-win para quem está fora e quem está dentro. E é tudo por agora, e obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, Sílvia. Eu penso que me confirma que estamos em condições de projetar a apresentação da Viviana Silva, da Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha. Penso que é o caso. Viviana, penso que bem-vinda, podes avançar, bem-vinda novamente, podes avançar novamente. Penso que estamos a segundos, femtosegundos de projetar a apresentação. Portanto, posso também falar um bocadinho sobre mim, eu não me apresentei. Eu sou Viviana Silva, sou engenheira química, doutorada em engenharia química pela Universidade de Porto, e estou atualmente como Regional Smart Manufacturing Leader no Cargill e responsável pela Europa e África, e a trabalhar remotamente. Portanto, são oportunidades atuais de trabalhar remotamente para uma empresa que não está aqui sediada na Alemanha. Relativamente aos meus slides, não sei se já estão prontos. Ok, muito obrigada. Portanto, pode avançar para a segunda página. A ASPA surgiu, portanto, em 2012, vamos celebrar este ano os 10 anos, surgiu informalmente e depois foi criada formalmente. Não é este slide? Aqui, exatamente. Portanto, foi criada em 2012 e temos atualmente cerca de mais ou menos 500 membros e mais de 700 followers no LinkedIn e noutras plataformas sociais. Temos como missão primária a promoção da mulher portuguesa na Alemanha, mas não só na Alemanha, como também em Portugal, internacionalmente, através de colaboração com as nossas entidades irmãs aqui presentes. Pretendemos promover não só a ciência, mas como também o empreendedorismo e a inovação, portanto, um bocadinho mais abrangente, bem como promover e apoiar os projetos da diáspora portuguesa que queiram exercer
atualmente são mais no âmbito de projetos locais, como, por exemplo, o Mini e MIDI Aspas, que são projetos dos núcleos e que nós apoiamos para ensinar, portanto, português para as crianças de uma forma informal, seja através de leitura ou seja através de convidar cientistas para falarem em português para as crianças aqui da diáspora portuguesa na Alemanha. Criamos uma série de novos programas nos últimos 2, 3 anos, o qual aqui me refiro à diplomacia científica, vou falar um bocadinho mais à frente, mas também iniciamos um projeto que para nós é importante, que é um projeto de mentoria informal, e no fundo é para tentar usar a network existente para que outras pessoas que vivem online ou pessoas que estejam aqui na Alemanha queiram evoluir em termos de percursos profissionais e académicos e usar a nossa network para esse efeito. Depois tivemos uma série de novas iniciativas de sustentabilidade e empreendedorismo, portanto, e bem como o podcast, para dar um bocadinho mais de visibilidade. E temos como evento anual o portal. O portal é o nosso evento anual, onde reunimos os sócios fisicamente, portanto, na cidade da Alemanha, que circula de ano para ano. Se puderem passar para o outro. Portanto, aqui temos a visão dos projetos do ano passado, portanto, todos os projetos que desenvolvemos e iniciamos no ano passado. Este ano contamos com 2 projetos diferentes. Que é o segundo encontro nacional das portuguesas profissionais na Alemanha, e no fundo também é para adressar dificuldades adicionais ligadas à questão do género. Temos o primeiro evento há 2 anos atrás, de uma forma virtual, e este ano será realizado presencialmente em Düsseldorf. Teremos também alguns encontros físicos dentro do que chamamos Aspa United, isto porque tivemos 2 anos de pandemia e queríamos tentar restabelecer os contactos localmente com os nossos núcleos, porque de facto estes 2 anos fragilizaram as nossas iniciativas numa fase mais virtual e queremos agora restabelecer os contactos no campo e ativar os núcleos. Se puderem passar para a frente. Portanto, em termos de diplomacia científica, este foi o ano passado o resultado da colaboração de várias associações, com a participação da FCT e também do Ministério da Ciência, da Tecnologia e Ensino Superior. E passando agora para o projeto da ASPA especificamente, portanto, nós temos um projeto que será desenvolvido em 3 fases. A fase da identificação da diáspora científica, neste momento damos como terminado, apesar deste ser um processo que será contínuo, portanto, nós não conseguimos ainda mapear e alcançar todo o conjunto de portugueses na Alemanha, um processo que leva o seu tempo para conseguir estender a rede. Estamos na fase 2 de criar um conselho científico e para assim depois poder concluir esta parte do projeto e pensar depois estrategicamente junto com o FCT e com as nossas associações, tentar ver como é que poderemos desenvolver projetos estratégicos bilaterais. Se passarem para a página seguinte, vamos dar um overview da fase 1. Portanto, nós estamos a tentar, estabelecemos o Power BI, que é uma forma de poder partilhar alguns dados dos nossos membros de uma forma anónima e confidencial. Isto neste momento está offline, mas a ideia será disponibilizar isto de uma forma online e para poder identificar pessoas e através do perfil selecionado podermos assim estabelecer as pontes entre portanto, a FCT e portanto, os cientistas aqui na Alemanha. Portanto, aqui está localizado através do grau académico. Na parte número 2, na página seguinte, podem ver a área científica que predomina, portanto, temos uma grande comunidade na parte de ciências biológicas, na parte económica e business, e depois na parte de várias outras diversas áreas. Estas foram as que realçaram aqui neste nosso mapa, como viram, estamos muito distribuídos, com uma grande concentração em Berlim, que foi o início da ASPA, portanto a ASPA nasceu em Berlim. E depois temos uma vária diversidade em termos geográficos, mas também de diferentes
áreas científicas. Na página número 3 temos também aqui um mapeamento para ser fácil de consultar quais são as unidades, as áreas de investigação e inovação na Alemanha e também poder disponibilizar este perfil, portanto, com algum acesso que cada uma das instituições faz para poder dar esta informação também para os nossos futuros parceiros e tentar identificar key players para as nossas colaborações futuras. De uma forma geral, nós temos muitas outras iniciativas que não vou estar a abordar porque senão vão ter muito tempo, mas se tiverem questões quanto a outros programas, podemos apresentar mais informação acerca do Think Tank Sustentabilidade ou o Road Trip de Empreendedorismo ou outras iniciativas. Penso que para hoje termino aqui com o nosso programa de diplomacia científica, que exatamente teria Alma Lusa, se quiserem ver o site, portanto, é o nosso projeto que nós queremos, de facto, apoiar. Este apoio pode ser de formas diversas, pode ser para cientistas ou pode ser para empreendedores e, portanto, será um programa que nós queremos ativar mais, portanto, fazer com que seja mais intensificado, digamos assim. E pronto, e com isto, penso que podemos terminar a apresentação. Nós temos mais slides a seguir as iniciativas, mas penso que com a mentoria é um bom ponto para terminar e estou muito agradecida e acho que da nossa discussão de painel. Muito obrigada pelo vosso tempo. Muito obrigada, Viviana. Peço então agora ao Diogo Martins, da Portuguese Association of Researchers and Students in the UK, da PARSUC, portanto, da PARSUC, para fazer então a sua breve apresentação das muitas atividades da PARSUC, o que é obviamente um desafio, e eu vou projetar a apresentação. Obrigado, David. Bom dia a todos. Começo, obviamente, por agradecer o convite à organização e cumprimentar o professor José Paulo Esperança, os restantes representantes das diásporas e, obviamente, a audiência. A minha apresentação vai ser muito curta. Aliás, eu não tenho slides, tenho mesmo só uma imagem da nossa nova imagem corporativa para referência, mas queria nestes 2-3 minutos referir 3 partes, um bocadinho sobre a PARSUC, muito brevemente, alguns dos exemplos que já foram abordados hoje aqui do nosso trabalho de diplomacia científica e, por último, em que áreas é que nós já estamos a colaborar com outras diásporas, mas também com Portugal. Começando pela PARSUC, muito brevemente, é uma associação de graduados portugueses aqui no Reino Unido, nasceu em 2008, não é a irmã mais velha, mas tem trabalhado desde o início com organizações como a PAPS e tem trabalhado no sentido, sobretudo, de promover a integração, a colaboração e o desenvolvimento da nossa comunidade aqui no Reino Unido. É uma comunidade que nos últimos 14, 15 anos tem crescido até cerca de 2.200 a 2.500 membros, já tem crescido com alguma rapidez e temos várias iniciativas. Não vos vou amassar com detalhes, mas se calhar focar naquelas que são provavelmente mais relevantes para a discussão de hoje, que são na área da diplomacia científica. Nós fomos a primeira associação de diáspora qualificada no estrangeiro a assinar um protocolo de colaboração com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e com a FCT, isto foi em 2019, e portanto estamos já no nosso 3º ano de colaboração no âmbito deste protocolo. Neste protocolo já temos avançado com várias atividades que têm exatamente este objetivo, que é aproximar a comunidade académica e científica portuguesa em Portugal e no Reino Unido. Queria destacar provavelmente 3 grandes atividades que de alguma forma já foram faladas aqui hoje, mas acho que vale a pena reforçar. A criação do Conselho Científico, que no fundo é um grupo de pessoas de destaque, de carreira já bem estabelecida, portugueses, obviamente, que estão tanto em Portugal como no Reino Unido, todos eles e elas com ligação a Portugal e ao Reino Unido, que no fundo têm um papel de aproximação das relações institucionais, mas também de observatório, de perceber quais são as grandes tendências
na área da ciência e investigação em Portugal e no Reino Unido e quais são as áreas de maior interligação e oportunidade também de maior aproximação para o futuro. Tem este papel de observatório, mas também de aconselhamento a agências, como é o caso da FCT, de como avançar e de como tentar aproximar ainda mais estes dois países. Portanto, este é um dos primeiros projetos. Portanto, já estamos no terceiro ano de colaboração com este Conselho Científico, que também tem um papel muito próximo com a Embaixada de Portugal aqui em Londres. O segundo projeto é um programa de bolsas bilaterais chamado BRF, são as Bilateral Research Funds. É um programa de bolsas que já vai no terceiro ano também. Já apoiamos cerca de 10 projetos nas mais diferentes áreas, que no fundo incluem necessariamente investigadores de uma instituição portuguesa e investigadores de uma instituição britânica e, portanto, aí obrigatoriamente promovendo uma colaboração bilateral. Portanto, apoiamos cerca de 10 projetos, tivemos mais de 200 candidatos e candidatas nas diferentes áreas e temos agora a felicidade de poder ajudar ainda mais projetos este ano, agora com o apoio redobrado também dos parceiros britânicos, que no fundo viram a importância e o valor deste projeto e se quiseram associar connosco também. Este é o segundo projeto. O terceiro projeto e último que queria talvez reforçar é um projeto que também já tem levado algum tempo e, como disse o professor José Paulo Esperança, algum tempo de tentarmos sistematizar o máximo possível um mapeamento de relações bilaterais entre Portugal e o Reino Unido. Estamos agora já numa fase bastante avançada de perceber que relações que envolvem Portugal e o Reino Unido foram desenvolvidas nos últimos anos. E, portanto, estamos a focar num time frame muito específico, nos últimos 5 anos, ligados ao programa Quadro Horizonte 2020, e vamos apresentar os resultados preliminares do nosso encontro anual no Luso, no dia 4 de junho, mas posso já também avançar que conseguimos, na nossa análise preliminar, encontrar mais de 400 projetos entre Portugal e o Reino Unido, tanto financiados pela FCT, como financiados pela UKRI, como financiados pela Comissão Europeia através do programa Quadro Horizonte Europa. Portanto, vamos apresentar mais resultados avançados durante o Luso, no dia 4 de junho, para o qual obviamente estão todos convidados. E obviamente é mais um dos exemplos de como é que estamos a tentar estreitar e perceber melhor o que é que existe de colaboração e onde é que poderão estar as oportunidades daqui para a frente. Por último, em termos de sinergias, temos obviamente o Fórum GRAP, que é o fórum que traz todas estas diásporas e ainda outras também à volta da mesma mesa, costuma acontecer à volta do Natal, e estamos já a preparar o próximo GRAP no final deste ano também. Obviamente que todas estas colaborações, tanto na área do protocolo, tanto nas BRF, como no Conselho Científico, como no mapeamento, a nossa intenção, em conversas também com a FCT, com outros parceiros também aqui no Reino Unido, é criar modelos que funcionem tanto no Reino Unido como noutros países. Portanto, o exemplo do mapeamento que estamos a desenvolver, estamos a desenhá-lo para que ele seja replicável para qualquer outra instituição que o queira utilizar, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha, seja noutros países também. E pronto, isto é apenas um dos exemplos de sinergias, esperemos que haja muito mais e tomamos nota de alguns dos reptos que nos foram deixados pelo professor José Paulo Esperança, no sentido de trazermos ainda mais portugueses da diáspora qualificada no estrangeiro, seja em Espanha, no Brasil, como em outros países. E obviamente estou muito entusiasmado com o debate e deixo se calhar a minha apresentação por aqui. Muito obrigado, Diogo. E dou agora a palavra à Joana Campos, da Spot Nordic, a Associação para Profissionais e Investigadores Graduados nos Países Nórdicos. Bem-vinda, Joana. Muito obrigada, David. Bom dia a todos. O meu papel aqui hoje é ser representante da Spot Nórdico. Eu não sou presidente, no entanto, sou representante da Suécia, porque esta associação não tem apenas pessoas da sede, que é em Copenhague, na Dinamarca, mas também pessoas da Suécia, Noruega, Finlândia, e se por acaso conhecerem alguém na Islândia, por favor, reencaminhem para a Spot Nordic. Nós somos a irmã mais nova, portanto fomos criados em janeiro de 2020, mesmo antes de
precisarmos de todos de ficar confinados em casa. Portanto, o número de atividades que conseguimos desenvolver foi bastante limitado. No entanto, temos tentado aprender com todas estas associações, como já ouviram falar e ainda falta ouvir a APEI, e tentamos dinamizar o encontro da Spot Nordic, que está a ser organizado para o próximo outono, e também tentarmos organizar alguns webinars, conferências online, não só para ligarmos às associações todas que estão aqui representadas, outras e outras no Fórum GRAP, como já foi falado, mas também para dinamizar assuntos que nos interessam nos países nórdicos, como, por exemplo, robótica, inteligência artificial, energias sustentáveis e o ambiente. Portanto, a parte da Spot Nordic aqui é poder partilhar o entusiasmo com esta divulgação da ciência e das comunidades de cientistas em Portugal e no estrangeiro, de modo a conseguirmos criar mais ligações e criarmos ainda mais sinergias, de modo a que estas associações que estão a ser criadas continuamente para nos ligarmos todos ainda mais e fortalecermos este bom trabalho que é feito pelos portugueses fora e dentro de Portugal. Muito obrigado, Joana. E dou então agora a palavra à única participação presencial aqui no Centro de Congressos de Lisboa, o João Pinto, da APEI Benelux, a Associação de Estudantes, Investigadores e Graduados Portugueses residentes na Bélgica, Holanda e Luxemburgo. João Pinto, bem-vindo. Obrigado e, antes de mais, obrigado pelo convite. É um entusiasmo estar aqui neste evento presencial convosco. O meu nome é João Pinto, eu sou investigador na área das relações internacionais, particularmente na área da diplomacia e da ação externa europeia, na Universidade do Minho, mas represento esta associação porque estive durante 5 anos e tal em Bruxelas, por razões profissionais e também de investigação, e mantive esta ligação, apesar de ter voltado no final do ano passado, mantive esta ligação e continuo a ajudar a associação sempre que possível. Até porque partilho muito essa causa. No caso da APEI Benelux, estamos divididos em 3 países, fomos criados em 2016, com atividade a partir de 2017, e temos um vasto leque de atividades. Eu aqui vou selecionar 3 que me pareceram mais relevantes para o tema de hoje e que ilustram um pouco da diversidade daquilo que tentamos organizar. Todas as atividades que organizamos, evidentemente, têm como objetivo principal ajudar na integração dos estudantes, investigadores e graduados portugueses no Benelux. Portanto, nós temos de ter estes 3 públicos-alvo, para os quais olhamos de forma diferente, mas também integrada, e tentamos desenvolver atividades que sejam de interesse para todos eles. No pós-pandemia, temos focado particularmente na organização de jantares, de encontros, para reativar aquelas ligações mais pessoais que foram perdidas na pandemia, sobretudo tendo em conta o facto que nós trabalhamos com 3 países, que depois, no fundo, formam uma mesma região cultural. Mas falando das 3 atividades que eu gostaria de salientar. Em primeiro lugar, gostaria de salientar a atividade de navegação, que organizamos em colaboração com a Escola Europeia de Bruxelas, perdão. Na Escola Europeia estudam jovens portugueses que são filhos de pessoas que estão a trabalhar nas instituições europeias, e fazemos esta colaboração com a Escola Europeia de forma a promover o ensino superior português e a atraí-los para não ficarem na Bélgica, não ficarem na região e fazerem o seu ensino superior em Portugal. E quando fazemos esta atividade, aproveitamos para levar pessoas de vários quadrantes, pessoas em empresas, portugueses sempre, claro, pessoas em empresas, pessoas na academia, pessoas na investigação propriamente dita, etc. Já organizámos esta atividade várias vezes e, de momento, tem bastante sucesso e temos conhecimento de alunos que conseguem seguir este caminho indicado depois por nós. Um segundo tipo de atividade são os debates. Promovemos vários debates online, com vários brandings. Gostaria de salientar um mais informal, do qual temos particular orgulho, que se chama De Famel pelo Benelux. Esta ideia é mesmo pegar numa Famel, desta marca portuguesa de motas, e partir à volta do Benelux para conhecer os portugueses que fazem todo o tipo de atividades. E nós aqui, nesta lógica de olharmos para públicos diferentes, tentamos não apenas focar-nos nos investigadores, mas também portugueses que emigraram, se calhar, há mais algum tempo, mas têm histórias de vida interessantes e que poderão ser do interesse também para os investigadores, apesar de eles próprios não serem investigadores.
Ainda online, uma vez que estamos no Benelux e estamos junto das sedes das instituições europeias, organizamos também atividades para dar a conhecer os portugueses que trabalham na União Europeia. Já organizámos atividades com portugueses que trabalham na REPER, na representação permanente, tivemos um debate sobre a energia, outro debate sobre a transição digital, vários temas que são da atualidade científica, mas cujos protagonistas são os portugueses que trabalham na Comissão Europeia, na REPER, no Parlamento, naquelas instituições que estão, no fundo, na porta ao lado de onde nós moramos, onde eu morava, neste caso em Bruxelas, mas também há na Holanda e em Luxemburgo, evidentemente. Por fim, uma terceira atividade de salientar é a nossa conferência anual, que se chama NONIO. Esta conferência organiza-se geralmente nas instalações da Embaixada Portuguesa em Bruxelas, promovendo esta colaboração entre a diplomacia e o mundo da ciência e da imigração qualificada. As edições mais recentes, evidentemente, tiveram que ser online, mas para dar aqui o exemplo de 2020, para vos mostrar o leque variado de debates que fazemos neste evento, nos 3 debates que fizemos neste evento no NONIO 2020, tivemos, por exemplo, um debate em que entrevistámos o conselheiro das comunidades portuguesas no Benelux, Pedro Rupio, entrevistámos também o fundador do jornal Bom Dia, que é um jornal muito importante das comunidades, e com o qual temos uma parceria para divulgar alguma da nossa atividade. Entrevistámos também, por exemplo, pessoas mais ligadas à cultura, num debate chamado Fado no Benelux. Entrevistámos uma pessoa que ganhou, ou esteve em segundo lugar, aliás, num concurso musical na Holanda, mas com fado, e uma vencedora de um concurso musical na Bélgica e também com fado. Portanto, portugueses dão cartas lá fora com cultura portuguesa. E foi também neste evento que organizámos um primeiro debate sobre diplomacia científica, onde entrevistámos o professor José Esperança e também um diplomata do MNE. Tudo isto online. Portanto, aqui neste debate vimos demografia, migração, diplomacia, cultura, um pouco de tudo, e no NONIO, de facto, tentamos mostrar esta diversidade do que é a imigração portuguesa, uma imigração com diferentes qualificações. Nós temos um entendimento muito lato do que significa imigração qualificada. Pois, claro, a nível de sinergias, o GRAP para nós é muito importante, temos muito orgulho na colaboração que temos com as nossas associações irmãs, e mais recentemente temos estado a olhar também para a colaboração com as organizações espanholas, uma vez que há uma proximidade linguística e Portugal também tem na sua estratégia de internacionalização da língua portuguesa a colaboração com a língua espanhola, mas também temos estado a olhar, sobretudo, para outras associações lusófonas, sobretudo os brasileiros, que também se têm organizado em organizações de diáspora científica, e nós achamos que há aí um potencial muito importante na promoção da língua portuguesa enquanto língua de ciência. Esta é a nossa atividade, assim, numa nutshell. Muito obrigado, João. Portanto, eu creio que agora podemos abrir aqui o momento de uma certa mesa redonda digital ou virtual, no sentido de perspectivar, já foi aqui mencionado várias vezes o GRAP, portanto, o encontro dos graduados portugueses no estrangeiro, que ocorre todos os anos em Portugal, entre o Natal e o Ano Novo, que é quando os investigadores portugueses no estrangeiro tendencialmente estarão em Portugal, uma atividade que mobiliza de uma forma sinérgica um conjunto alargado de associações de investigadores portugueses em vários países, mas nós podíamos, portanto, existe obviamente um diálogo importante, não é? E uma colaboração importante, mas o que se calhar vos pedi era para perspectivarem nesta última parte da sessão como é que as várias diásporas científicas podem estabelecer sinergias entre si. Notei nas apresentações que há atividades que têm natureza, obviamente, interpretadas e realizadas com estilos próprios e modos de implementação individuais ou de cada associação, mas que de facto respondem a desafios comuns, respondem ao desafio do diálogo com a sociedade portuguesa, com a promoção da cultura e da ciência portuguesa nos países de acolhimento, com interação com instituições dos países de acolhimento e de Portugal. Portanto, a ideia é como é que as várias diásporas podem estabelecer sinergias entre si e com instituições portuguesas. No fundo, há um caminho que é relevantíssimo, portanto, estas associações já têm, algumas delas, a mais antiga, a PAPS, já tem, de facto, um percurso assinalável. Portanto, neste momento, qual é o caminho, como é que perspectivam, de facto, a evolução da relação entre as várias diásporas científicas portuguesas e com instituições portuguesas? Eu, num primeiro instante, se calhar perguntava se estão presentes aqui na sala
alguns membros de conselhos científicos, de diásporas científicas destas associações, ou da PAPS, da PARSUC, da AGRAFRE? Estão presentes alguns membros dos conselhos científicos? Portanto, não estão presentes, então ficamos com essa informação, mas poderão estar certamente online. E nesse caso, eu perguntei se estariam presentes, porque nesse caso daria-lhes agora a palavra. Mas nesse caso, então, se calhar passamos então para as intervenções acerca desta mesa redonda, que também serão naturalmente abertas ao público. Se algum elemento do público quiser intervir, também poderá sinalizar, mas se calhar fazia então, não sei se alguém quer propor uma intervenção, intervir. Muito bem, então se calhar damos aqui uma palavra a um elemento do público, faça favor. É possível fazer chegar um microfone? Está a caminho, está a caminho. Não, é para esta senhora. Muito obrigada. Manuela Pintado, diretora do Laboratório Associado CBQF. A minha intervenção começa por partilhar uma experiência de diáspora que foi muito importante para o nosso centro de investigação. Penso que a Sílvia talvez já não se lembre de nós, quando fomos aos Estados Unidos, mas em 2016 fizemos um roadshow na Católica, onde tivemos com vários elementos da diáspora e nessa altura também a diáspora ligada ao Presidente da República, a quem eu contactei para me indicar contactos de empresas nos Estados Unidos, e foi assim que conhecemos a empresa Amiris, que resultou, passado 2 anos, num grande projeto que nos permitiu contratar 70 investigadores e que realmente trouxe uma dinâmica ao nosso laboratório associado única e, sobretudo, na área da transferência e de facto, diferenciadora. E, portanto, eu sou testemunha de como a diáspora pode, de facto, fazer a diferença. Relativamente àquilo que é o valor da diáspora, portanto, neste momento não tenho qualquer dúvida e recomendo a todos os colegas e investigadores que possam usar estes meios, porque são realmente riquíssimos e são uma oportunidade para todos nós. O que eu talvez sinta falta, e agora falo do ponto de vista dos nossos investigadores no centro, é talvez a oportunidade de podermos usar mais os vossos contactos. Nós não temos, de facto, nos laboratórios associados, não temos os contactos diretos e, portanto, seria muito bom e vamos tentar, neste momento, obtê-los, porque muitas vezes temos, primeiro, um conjunto alargado de abertura de concursos de investigadores que não temos oportunidade de divulgar e, sobretudo, como sabem, hoje em dia temos uma limitação muito grande de recrutar investigadores estrangeiros, por ainda pela legislação obrigar a ter uma equivalência de reconhecimento dos graus e, portanto, para nós ter uma rede, sobretudo com investigadores no mundo, que têm graus até, em alguns casos, de doutoramento portugueses e que podemos eventualmente abrir a oportunidade de voltarem, era muito importante ter os vossos contactos, podermos ter esta rotina de divulgação, de captação de investigadores. E, por outro lado, também, muitas vezes procuramos oportunidades para mobilidades dos nossos investigadores, em doutoramento em particular, e certamente vocês também nos poderiam abrir oportunidades em centros de investigação onde estão e mesmo em empresas. E, portanto, penso que aqui poderia haver também um win-win entre os laboratórios associados, unidades de investigação e toda a dinâmica que vocês têm promovido e dou os parabéns a todos porque, de facto, vocês são embaixadores de Portugal, da ciência em Portugal e talvez possa faltar, e agradecia se calhar criarmos canais de divulgação mais fáceis e, sobretudo, se puderem todos os laboratórios associados, centros de investigação, unidades, terem os vossos contactos para que possamos regularmente comunicar, divulgar e nós próprios também ajudar-vos na vossa tarefa de criarmos mais valor no que é a nossa diáspora e, sobretudo, mais valor no nosso país, que é aquilo que todos pretendemos aqui. Muito obrigada. Deixo uma pergunta, como é que nós
também laboratórios associados e unidades de investigação podemos vos ajudar e como é que, então, neste pedido que faço, como é que poderemos nos aproximar mais e se calhar, e peço desculpa, talvez falha minha, se calhar, de não conhecer os melhores canais, mas estou aberta e quero muito, pelo menos, levá-los para o nosso centro. Obrigada. Muito obrigado. Eu penso que a Sílvia Curato está disponível para responder a esta intervenção. Sílvia? E lembro perfeitamente desse encontro aqui em Nova Iorque e curiosamente esse é um ponto que eu queria levantar neste debate, que é precisamente alguma falta de comunicação que vimos entre quem está fora, quem está dentro, inclusive as nossas associações e instituições ou institutos e universidades e laboratórios em Portugal e que não, no fundo, há uma falta dessa comunicação nos dois sentidos e acho que ambos os lados podem beneficiar dessa comunicação mais centralizada para que haja a distribuição de informação frequente e regular e tão relevante para os dois lados. Menciona, por exemplo, a possibilidade de divulgar posições em Portugal, que é uma das situações win-win que eu mencionava, em que as pessoas que estão fora muitas vezes têm interesse em regressar e não têm conhecimento de posições que estão disponíveis, e ao mesmo tempo há interesse das instituições em Portugal em recrutar pessoas que estão fora, porque trazem, lá está, não só esse conhecimento, essa experiência fora, mas também os seus próprios contactos e uma ligação a instituições fora de Portugal. E por isso eu concordo definitivamente que temos que ter um canal sólido de comunicação que ligue as nossas associações, ligue e, obviamente, indiretamente, todos os portugueses que estão fora neste mundo académico profissional e as instituições em Portugal. Acho que está a faltar. Por exemplo, soube que vai decorrer o novo dessa roadshow da Católica, nós não fomos envolvidos, por exemplo, acho que é uma pena, mas acho que está mesmo a faltar essa comunicação e é não só, acho que mais do que ter os contactos, isso é um primeiro passo, mas tentar encontrar uma forma mais robusta de ter esse tipo de canal aberto entre as nossas associações e Portugal. Sim, muito obrigado, Sílvia. Penso que o João Pinto também quererá dar uma perspectiva. Sim, exatamente. No seguimento daquilo que foi dito agora, concordo plenamente. Acho que falta bastante para que esta estratégia seja concretizada com sucesso. Falta-nos aqui uma middle person, ou uma middle team, talvez mais do que person. Porque penso ao mesmo tempo que nós, nas associações, temos de estar obrigatoriamente virados para dentro. E já não é pouco. Temos que perceber o que se passa nos países, mapear, vejam a panóplia de atividades que são feitas. É impossível, enquanto se faz isto, ao mesmo tempo manter um contacto com os inúmeros laboratórios e instituições de ensino superior que há em Portugal e as não sei quantas iniciativas, que são sempre muitas, infelizmente, que existem no país. É necessário que haja esta estrutura. Esta estrutura também seria relevante, por exemplo, para nos colocar em contacto nos nossos países com pessoas e instituições que não estão necessariamente ligadas à ciência, mas que poderão ter algum valor acrescentado. Salta-me logo à cabeça que é preciso fomentar uma ligação mais próxima com os conselheiros das comunidades portuguesas, que representam a comunidade como um todo, todos os imigrados, e nós trabalhamos com uma fatia desses imigrados. E, portanto, esses conselheiros têm outros mecanismos legais e materiais para representar os interesses dessa população. Penso também, por exemplo, que deveria haver uma maior coordenação também com o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora. Nós fomos convidados para algumas sessões desse programa, há alguma coordenação, mas não sinto que haja um guarda-chuva que olhe para todas estas iniciativas de forma integrada. Parece-me um pouco ad hoc por vezes. E por último, penso ainda também que tem que haver aqui alguma ligação entre o trabalho que nós fazemos e o trabalho que as universidades fazem com os seus alumni, com os seus antigos estudantes. Cada universidade está a desenvolver o seu pacote de ligação aos antigos estudantes, e bem, na sua autonomia, cada uma terá a sua estratégia, mas isso não invalida que haja um compromisso entre as universidades e as nossas associações, porque no final do dia, os alumni dessas universidades são os nossos membros. E, portanto, é muito mais fácil captá-los quando eles estão a terminar o curso ou quando estão a partir do que propriamente quando já estão estabelecidos na sua sociedade. Portanto, sim,
falta-nos aqui um middleman. E para concluir, no final do dia é preciso perceber que o trabalho que nós fazemos é o alargamento do soft power português, é o alargamento da capacidade de atração de Portugal enquanto país. E, portanto, o investimento nessa pessoa, nesse middle person, nessa middle team, é um investimento, no final do dia, no soft power português. Obrigado, João. Não sei quem é que mais quererá, que alguém mais quer intervir acerca desta questão, ou que é uma questão, é um exemplo de uma questão geral que se colocará a todas as associações, não apenas à PAPS. Se querem intervir diretamente sobre esta questão ou de um modo mais geral, portanto, Viviana. Sim, olá, boa tarde. Obrigada pela questão, que é pertinente. É a parte de comunicação, não só entre Portugal e os institutos, mas também as diásporas. Mas, como o João referiu, nós somos voluntários, temos imensas iniciativas e para nós recebemos vários pedidos de divulgação, mas temos uma falta, às vezes, capacidade de reagir atempadamente por falta de pessoas a trabalhar o tempo inteiro. Nós somos voluntários, trabalhamos todos e, como a Silvia disse, são as 8 horas por dia, é muito mais, e essa é a nossa grande dificuldade. Como é que nós podemos ter um programa, e penso que o João apontou aqui uma direção, ter uma team centralizada que coordene esta comunicação entre os vários stakeholders, entre os vários parceiros que são necessários. Quanto à rede Alumni, de facto, nós também estou numa rede Alumni, que é a minha rede Alumni, que é focada na engenharia da Universidade de Porto e a Universidade de Porto em si, que estão a criar as suas plataformas de Alumni. Espero que estejam a dar a conhecer tanto os programas da diáspora, não só da Alemanha, como todas as outras, que é importante, de facto, como o João disse, captar estas pessoas logo no início, quando eles se vão deslocar a desenvolver as suas carreiras internacionalmente. Fazemos também um grande trabalho aqui entre nós, associações, a TFCT e outros parceiros, como o programa da PNAE para o Estado de Diáspora, com os consulados, com os embaixadores, com os outras comunidades e com outras associações, como o Bom Dia e outras. Mas isto, de facto, é uma dimensão, uma escala muito grande, que é difícil de manter de uma forma sustentável para associações que são voluntárias. É um trabalho imenso e, de facto, era bom que tivéssemos uma estratégia de como é que podemos sustentar estas cooperações de uma forma eficiente e efetiva. Portanto, estou disposta a divulgar neste sentido, porque, de facto, é uma dificuldade que vemos no nosso futuro. Como é que podemos servir melhor os diferentes stakeholders, atendendo que somos voluntários, e estamos mais virados para dentro, para várias iniciativas, e que para países como a Alemanha, que tem uma dimensão bastante extensa, e estamos bastante segregados enquanto portugueses e diáspora, portanto estamos segregados aqui por várias cidades, é difícil de manter este contacto diário, digamos. Por isso, gostaria de ter mais discussões nesse sentido. Podemos, de facto, comentar esta lacuna de articulação entre as várias partes. E obrigada pela questão, estou disposta a dialogar. Muito obrigado, Viviana. Eu proponho agora, então, se calhar, recentrar o debate de um modo mais geral. Esta é, de facto, uma questão que nos tínhamos proposto debater, portanto, o reforço da interação entre as associações de diáspora, a diáspora científica em si, não só os membros das associações e as instituições portuguesas, mas também a dimensão das sinergias, uma vez que estamos a falar de questões comuns que se colocam a todas as diásporas científicas. E, nesse sentido, dava também, então, a palavra, neste momento, à Virgínia Andrade, penso que pretende intervir. Virgínia. Sim, obrigada, David. Portanto, de uma forma específica, os meus colegas João, a Viviana e a Sílvia já referiram, portanto, também, e portanto, em relação à questão que já foi colocada, também sentimos esta falta, portanto, esta falta de, portanto, um acompanhamento, digamos, profissional, não é? Porque nós somos profissionais, mas somos voluntários, então necessitamos desta porta que trabalhe connosco a tempo inteiro, porque nós só damos parte do nosso tempo, não é? E
mesmo assim temos que fazer imensas coisas, como vimos, todas as associações têm atividades muito interessantes e em várias áreas. Portanto, para perspectivar algumas sinergias que podemos criar entre as associações, talvez uniformizar alguns objetivos, porque todos nós estamos interessados em criar mais relações bilaterais e aumentar a cooperação entre cada associação e Portugal. Portanto, sugeria a uniformização de algumas medidas, como, por exemplo, portanto, os contactos, criar a rede de contactos dos cientistas pelos países e pelo mundo. Portanto, podemos fazer também um trabalho em conjunto para além do nosso país de acolhimento, não é? Também podemos tentar, já que não há associações em todos os países, tentar alargar essa rede ao mundo, um bocadinho como a rede GPS inaugurada pelo David. E, portanto, ou por exemplo, algumas medidas, portanto, a promoção das bolsas de investigação ou viagens de portugueses para conferências, portanto, são algumas medidas que todas as associações poderiam implementar mediante portanto, o financiamento, não é? Que poderá ser alocado financiamento especificamente para estas medidas em todas as associações, para termos uma espécie de uniformidade em que para a investigação científica hajam estas medidas. E, portanto, em relação à rede alumni, também portanto, foi interessante terem referido isso, porque também temos a consciência de que a rede alumni é uma porta de entrada dos investigadores e estudantes que vêm, neste caso, para a França, e, portanto, assim também temos um trabalho que temos envolvido com a França Alumni Portugal, que é uma associação que está, portanto, em Portugal e faz um trabalho e mostra o que é estudar em França em Portugal, e tanto assim também portanto, esta colaboração permite-nos também criar uma boa relação e também receber novos estudantes que venham estudar para a França. Portanto, muito obrigada a todos. Obrigado, Virgínia. Convidava então, se calhar, a Joana Campos, da Sport Nórdica, a dar a sua perspectiva sobre esta questão das sinergias e da interação com as instituições portuguesas. Com certeza, David. Obrigada a todos e obrigada a pergunta da audiência que abriu o mote para a conversa que estamos a ter. A Sport Nordic tem na fundação já sinergias por si só, portanto, só o facto de não estarmos num país, estarmos em 4, nós queremos desde já criar esta comunidade portuguesa entre estes 4 países. Portugal é muito bom nisto, os portugueses são muito bons em formar uma comunidade. Portanto, se calhar já nos está no sangue, aquilo que realmente precisamos é muitas vezes ter esse início de ligação. A Virgínia acabou de falar da rede GPS, que foi a primeira grande tentativa para criar a tal lista de cientistas, neste caso portugueses, mas se imaginemos conseguimos fazer uma lista ainda maior, não só com cientistas, investigadores, profissionais de ciência, mas também profissionais em empresas, de modo a conseguirmos fazer as pontes entre ciência e tecnologia e empresas, o mundo corporate que todos estamos à procura, porque isto é sempre uma utopia, é sempre algo que é falado e, portanto, nós estamos a começar a chegar lá, estamos a começar a criar isso. Agora, toda a Europa está a criar também o impulso à investigação e nós precisamos de ir com esse barco. O que nós estamos a criar também, agora que estamos todos muito mais online e a interação entre as várias associações, o GRAP e os webinars todos divulgados pelas associações, o que tem conseguido, e esta pandemia trouxe muita coisa má, mas também trouxe muitas vantagens, foi esta criação de pontes online cada vez mais fortes. Portanto, temos que nos lembrar que nós portugueses somos bons a estabelecer esta ponte quando estamos em pessoa,
quando conseguimos encontrar-nos frente a frente, temos que começar a ser cada vez melhor a fazer estas pontes também online. Claro que hoje em dia temos as redes sociais, todas estas associações e mais algumas estão, pelo menos no LinkedIn, na plataforma, nas redes sociais profissionais, portanto, talvez a ligação entre os laboratórios, que já falámos, as empresas, possa começar exatamente por aí. Começa por indivíduos que depois se relacionam uns com os outros e depois acabam por conseguir envolver empresas e institutos e universidades em projetos de investigação que podem ser financiados, cofinanciados pelos respectivos países. Obrigado, Joana. Dou então a palavra ao Diogo Martins, da Parsuc, para dar a sua perspectiva sobre a questão das sinergias entre as associações e da aproximação às instituições portuguesas. Que caminho, o que é que se pode seguir nestes dois objetivos? É uma excelente pergunta, David, e eu acho que já tanta coisa foi coberta que é difícil acrescentar. Eu diria que, enfim, na questão das colaborações entre as diásporas, nós felizmente temos uma plataforma aberta de comunicação entre as associações, juntamos-nos na plataforma GRAP, nos nossos encontros, e temos algumas colaborações já bem definidas e espero que continuem a crescer. Eu acho que é importante refletir sobre o que foi levantado na questão da falta de às vezes, de tempo e de recurso, não é? Enquanto bom português que sou, eu saí de Portugal com uma dificuldade imensa de falar de necessidade de recursos. Estando fora já há alguns anos, falar da necessidade de pessoas, da necessidade de tempo e da necessidade de dinheiro, acho que se tornou uma constante. Portanto, é impensável nós acharmos que associações como a Parsuc, pelo menos, tem uma capacidade indefinível, digamos assim, de dar resposta às necessidades dos membros, às necessidades dos parceiros e às 1001 perguntas que podemos colocar, não conseguimos fazê-lo. O que conseguimos fazer é criar oportunidades em que juntamos a nossa membership, juntamos as nossas equipas e juntamos os nossos parceiros, como é o caso do Fórum GRAP, como é o caso do Fórum Luso. Acho que são oportunidades de ouro. Portanto, se calhar em termos muito práticos, a colega colocou a questão de como é que nós podemos aproximar-nos ainda mais das instituições portuguesas, nomeadamente dos institutos de investigação, laboratórios, é tão simplesmente como procurarem estes eventos, participarem nestes eventos. Nós fazemos, pelo menos na Parsuc, em primeira linha para juntar a nossa comunidade e os nossos parceiros habituais, mas se existe um laboratório, um instituto em Portugal que tem interesse em abrir uma colaboração aqui no Reino Unido e não sabe por onde começar, se calhar o primeiro sítio a procurar é participar num encontro, em que realmente nos conhece presencialmente, percebe como é que nós trabalhamos, começa a estabelecer uma relação de confiança e se calhar mais exemplos como aqueles que foram partilhados deste laboratório nos Estados Unidos se possam replicar noutros sítios. Eu acho que sou mais apologista, se calhar começamos a replicar exemplos que correram bem e perceber como é que eles podem ser utilizados noutras áreas também. Pronto, isto por um lado mais pragmático. Do outro lado, eu acho que entre as associações nós estamos numa fase muito interessante com estas criações dos protocolos com a FCT, com os ministérios, como é que nós podemos elevar a diplomacia científica em Portugal. Eu acho que há muito, pelo menos aqui no Reino Unido tenho observado bastante com outras diásporas espanholas, francesas, alemãs, polacas, holandesas, e eles têm realmente a questão da diplomacia científica num patamar um bocadinho diferente daquele que temos em Portugal e infelizmente às vezes reduz-se à questão de recursos. Mas acho que temos aqui também a possibilidade de colaborar com outras diásporas de outros países e tentar ajudar que Portugal se continue a projetar cá fora. E, portanto, eu acho que nesse sentido nós temos um protocolo que estamos agora numa fase de reavaliação de como é que o Conselho Científico poderá ser um modelo interessante para Portugal ou não e que esperamos que isso possa ser também útil para outras diásporas. E, portanto, eu vejo o futuro em duas frentes. No fundo, esperemos que Portugal consiga projetar-se ainda mais nas suas pessoas, nos seus projetos
e na sua ambição na área da ciência, porque se eu acho que a pandemia Covid-19 não demonstrou a importância da ciência, acho que pouco pode demonstrar, mas tentar projetar isso ainda mais e mostrar quais dos portugueses e quais as instituições de Portugal tiveram na vanguarda destas respostas que precisamos tanto, portanto uma vertente mais estratégica e de high level, e depois na parte mais pragmática e bilateral, mais investigadores, mais laboratórios, mais institutos. Se querem ter um contacto aqui no Reino Unido, um e-mail, apresentem-se e participem nos nossos eventos e nós teremos todo o gosto em colaborar convosco. Obviamente que isto não demora um dia nem dois, provavelmente vai demorar umas semanas a meses, anos, mas tentar que a futuro prazo, quando tivermos mais encontros de ciência daqui a 2 a 3 anos, haja mais exemplos desses, que é aquilo que nós queremos fazer. Muito bem, Diogo. Portanto, eu agora voltava a perguntar à audiência se há alguma intervenção, se alguém pretende intervir. Temos uma intervenção, peço por favor que haja um microfone. Bom dia, boa tarde. Eu sou o Benoît Godin, adido científico na Embaixada de França, e queria saudar as 6 associações e parabenizar pela iniciativa de se estruturar em rede, embora entendesse que a rede ainda está um pouquinho frouxa e está necessitando de uma estruturação, mas com uma rede de associações de diáspora científica na Europa, vocês têm uma ferramenta muito forte, potencialmente, e bastante à frente em relação com o que a França tem, por exemplo, que eu mais conheço. Eu gostaria muito de ter uma associação de docentes e de investigadores franceses em Portugal, e isso não existe. Então, vocês estão um passo à frente, realmente. E o que me veio na mente ao escutar vocês explicarem a sua situação é o trunfo que representa a existência dessas associações para captar os financiamentos europeus por exemplo, Horizon Europe ou Erasmus+. Construir uma rede, um consórcio de parceiros é bastante complicado. E com associações como suas, a tarefa é menos árdua, que vocês têm um conhecimento por dentro dos ecossistemas de investigação dos seus países. E esse tipo de bottom-up, de conhecimento por dentro, por baixo, é muito mais profícuo do que tentar uma coisa que vem da embaixada e que tenta passar a mensagem ou dar ordem. Então, eu desejo um futuro profícuo a essa futura rede estruturada de associações de diásporas portuguesas e, como falou o representante do Reino Unido, isso vai servir de modelo de inspiração para outros países, com certeza. Sim, uma pergunta. Algum de vocês já trabalhou nessa área de construir um consórcio para responder a um call da Horizon Europe ou Erasmus+? Muito obrigado. Eu penso que, para terminar, vamos então reagir a esta pergunta. Penso que a Viviana estava a assinar que já tinha trabalhado num consórcio para alguma call de algum projeto, de algum concurso europeu. Viviana? Sim, já trabalhei na altura que estava em Portugal, no laboratório associado à LSRE. Propusemos várias calls e fizemos parte de outras calls de projetos internacionais. E, inclusive, fui na altura revisora de projetos europeus, portanto, para a Comissão Europeia, do projeto FP7. Portanto, temos a experiência e a nossa rede aqui na Alemanha. Temos, inclusive, pessoas que o trabalho delas foi ou é, de facto, construir consórcios. Portanto, eles trabalham aqui na Alemanha como empresas que fazem construção de consórcios, a disseminação, a criação de projetos. Portanto, a nossa rede temos experiência nessa área. E
que de facto podemos usar estrategicamente se necessário. Eu também participei. Muito obrigado, Viviana. O João Pinto diz-me que também participou, também tem essa experiência. Eu reforço que, sem dúvida, é uma oportunidade enorme. Há poucos concursos do Horizonte Europa que sejam monobeneficiários. Normalmente são necessários, no mínimo, 3 parceiros de 3 países europeus diferentes. E, numa opinião pessoal, parece-me, sem dúvida, uma oportunidade. Parece-me que os membros destas associações estão num posicionamento muitíssimo privilegiado para facilitarem a formação destes consórcios. E de resto, nós chegámos de facto à hora de término da nossa... Não sei se o João Pinto queria partilhar a sua experiência antes de... Posso. Tinha ideias de colaboração, mas agora nós já vamos também terminar, porque não conseguimos partilhar ideias de colaboração. Só respondi àquela... Não, mas ideias de colaboração é um assunto importante. Se conseguir em 2, 3 minutos... Então 2, 3 minutos, algumas ideias, porque não consegui fazer anteriormente. Eu lembrei-me imediatamente quando falaram das jornadas Portugal-França, e tendo agora aqui também um dia da Embaixada, lembrei-me imediatamente que, porque não nos nossos próprios países também promover essa colaboração científica Portugal-França agora no ano 2022. E para o ano é outro país qualquer e partilhamos também em rede essa colaboração científica na nossa própria rede. Porque é do interesse também da Bélgica saber o que é que Portugal e França fazem em matéria de ciência. É do interesse da Alemanha saber o que é que Portugal e França fazem em matéria de ciência. E por aí fora. Eu acho que nós temos também trabalhar em rede na promoção dessas jornadas de colaboração científica entre países. Uma outra ideia que eu tinha é também criar um programa, porque nós temos várias atividades do género, era criar um programa integrado de promoção das instituições de ensino superior portuguesas nas escolas dos nossos países. Todos nós já fazemos um pouco disto, mas não há uma integração, não há uma partilha de boas práticas sobre como fazer essa promoção e, pior, não há um treino sobre como fazer essa promoção. Eu acho que se houvesse uma coordenação, seríamos muito mais eficazes, sobretudo sabendo que Portugal tem 7% das suas vagas reservadas para o contingente de lusodescendentes. Portanto, há aqui uma grande massa de pessoas que queremos atrair e essas pessoas atraem-se logo na primária, no ensino médio e no ensino secundário com o nosso trabalho, por exemplo. Uma terceira ideia é ter uma marca mais unida. Nós temos toda uma identidade gráfica muito dispar, que tem as suas vantagens, mas, na minha opinião, são maiores as desvantagens. Acho que se conseguíssemos trabalhar numa marca mais unida, teríamos um impacto maior, porque cada vez que nos movimentássemos, a nossa marca seria imediatamente reconhecida. Não podemos subestimar o valor da comunicação em ciência. E eu penso, por exemplo, em coisas pequenas. Na European Researchers Night, porque não todos nós termos uma lapela a dizer Portuguese Researcher. E todos temos. Toda a gente que vai para essa noite, no mundo inteiro, tem a mesma PIN que é reconhecível e corresponde a uma marca que nós promovemos também online e em debates. Por que não? É uma ideia. E, por fim, esta ideia acho que é a principal e acho que, de facto, pelo menos eu pessoalmente sinto que é que mais falta me faz, é desenvolver um programa de treino conjunto oferecido pelo Ministério da Ciência e pelo Ministério dos Estrangeiros, que se foque na diplomacia científica, que se foque na promoção e comunicação e que, no fundo, esteja bem integrado no PERIN, na estratégia toda global para a área. Acho que nos falta estarmos melhor integrados no PERIN e acho que isso faz através de um programa de treino também. Muito obrigado, João. São excelentes desafios e muito interessantes propostas. E é uma ótima maneira de terminarmos esta sessão. Evidentemente que o debate teria muito por onde continuar. Quero agradecer a todos os que participaram à distância, a partir dos seus países de residência e também a todos os que vieram aqui hoje ao Centro de Congressos de Lisboa. Muito obrigado a todos e bom resto de Ciência 2022.